No mundo das lendas urbanas, há histórias que gelam a espinha e ecoam pelas paredes silenciosas de escolas abandonadas. Hoje revelaremos a verdade obscura por trás de uma das mais temidas e misteriosas lendas brasileiras, a Loira do Banheiro. Mas cuidado, ao conhecer a sua história, você pode atrair sua atenção indesejada. Em uma antiga escola, cujos corredores agora jazem em silêncio, vive o espírito de uma jovem, condenada a vagar eternamente. Dizem que ela foi uma aluna brilhante, mas vítima de uma terrível injustiça. O seu nome era Clarice e ela escondia um segredo sombrio. Uma noite fatídica, acusações falsas caíram sobre ela, acusando-a de bruxaria e práticas nefastas. Os alunos, consumidos por medo e ignorância, tramaram um plano macabro. Em um ritual de purificação distorcido, eles atraíram Clarice para o banheiro da escola, sob o pretexto de uma inocente brincadeira. Lá, em meio a risos cruéis e olhares de desprezo, ela foi brutalmente agredida. Com cada golpe, o seu espírito se enchia de ódio e sede de vingança. Clarice clamou por justiça, mas apenas o eco vazio respondeu. O seu último suspiro foi uma maldição, prometendo retornar para assombrar aqueles que ousassem perturbar seu descanso eterno. Desde aquela noite, a figura pálida e ensanguentada da Loira do Banheiro passou a aparecer nos espelhos dos banheiros das escolas. Olhos vermelhos como sangue, cabelos loiros desgrenhados e um sorriso maligno que revela a verdadeira natureza de sua alma torturada. Ela não busca redenção, apenas vingança. Vítima de uma injustiça imperdoável, agora ela é o pesadelo de todos que cruzam o seu caminho. Mas como invocá-la? Dizem que bater 3 vezes na última porta do banheiro enquanto diz seu nome é o suficiente para despertá-la. Mas cuidado, uma vez invocada, não há como escapar de sua ira. A noite cai sobre uma escola qualquer onde a lenda da Loira do Banheiro é considerada apenas um conto para assustar os calouros. Mas para Rodrigo, um aluno destemido e cético, essa história está prestes a se tornar um pesadelo real. Desafiado por seus amigos, ele entra no banheiro masculino pronto para invocar a loira e desmascarar o mito. Rodrigo, com um sorriso debochado, bate 3 vezes na última porta do banheiro e diz com a voz firme: "Loira do Banheiro, apareça!" Uma risada nervosa ecoa dos amigos que o aguardam do lado de fora. O silêncio se instala e então uma neblina fria preenche o ambiente. O espelho embaça e através dele surge a silhueta distorcida de uma mulher. Os seus olhos vermelhos brilham na penumbra, fixando-se em Rodrigo, que agora sente o terror invadir o seu ser. Clarice, a Loira do Banheiro, avança, saindo do espelho. Os seus passos são silenciosos, mas cada um deles drena a coragem de Rodrigo. Ela sussurra palavras ininteligíveis, uma maldição antiga, prometendo uma vingança eterna. O jovem tenta fugir, mas seus movimentos são lentos, como se estivesse preso em um pesadelo. Clarice o alcança. Sua mão fria toca seu rosto, marcando-o com a verdadeira face do terror. Rodrigo é encontrado horas depois inconsciente, com marcas de mãos queimadas em seu rosto. Ninguém consegue explicar o que aconteceu, mas a partir daquele dia, ele nunca mais foi o mesmo. Os seus olhos, outrora cheios de vida, agora refletem um vazio insondável. Ele se tornou o primeiro de muitos, uma advertência viva do poder da Loira do Banheiro e do destino que aguarda aqueles que ousam desafiá-la. A lenda se espalha como fogo, e com ela o número de avistamentos aumenta. Escolas
por todo o país relatam encontros com a loira do banheiro. Alguns dizem vê-la nos espelhos, outros ouvem seus lamentos nas torneiras que gotejam sem explicação. Ela se torna uma presença constante, um lembrete sombrio de que algumas histórias são mais do que apenas lenda. Clarice, a loira do banheiro, transcendeu sua origem trágica para se tornar uma força sobrenatural de vingança. Mas o que motiva sua ira implacável? E há alguma forma de apaziguar o seu espírito atormentado? A busca por respostas apenas convida mais perguntas e talvez mais vítimas para sua coleção macabra. Em meio a um crescente terror, um grupo de investigadores paranormais decide explorar a lenda. Eles chegam à escola onde tudo começou, armados com câmeras, gravadores e um cético respeito pelo desconhecido. A sua missão: desvendar o mistério da loira do banheiro e capturar evidências de sua existência. A noite se estabelece e os investigadores iniciam seu trabalho. Cada canto da escola parece sussurrar histórias esquecidas, mas é no banheiro feminino que a atmosfera se torna palpavelmente mais fria. Eles repetem o ritual, chamando por Clarice, enquanto as câmeras registram cada momento. De repente, um grito ecoa pelos corredores vazios, seguidos pelo som de algo se quebrando. Os investigadores correm em direção ao banheiro, apenas para encontrar um dos seus caídos no chão, tremendo de medo. Ao seu lado, um espelho estilhaçado reflete não apenas os destroços, mas a silhueta distorcida de Clarice. Ela observa com olhos que brilham com um ódio eterno, antes de desaparecer na escuridão. O gravador, ainda funcionando, captura sua voz, uma mensagem indecifrável, carregada de raiva e dor. Analisando a gravação, os investigadores descobrem uma pista. A voz de Clarice, embora distorcida, parece repetir um nome e uma data. Com pesquisa, descobrem que se trata do nome de um dos alunos responsáveis por sua morte, e a data, o dia exato da tragédia. A revelação é clara: Clarice busca justiça, uma vingança contra aqueles que a condenaram à sua existência maldita. Os investigadores concluem que a loira do banheiro não é apenas uma assombração vingativa, mas um espírito em busca de redenção. Ela permanece presa a este mundo pelos laços de sua morte injusta, incapaz de descansar enquanto os ecos de sua dor ainda ressoam nas paredes da escola. A sua presença, embora aterrorizante, é um grito por justiça, um lembrete de que as ações do passado podem gerar consequências eternas. A história da loira do banheiro, embora repleta de terror, é também uma tragédia. Clarice, a jovem injustiçada, transformada em espectro de vingança, continua a vagar, esperando o dia em que poderá finalmente encontrar paz. Mas até que este dia chegue, a sua maldição permanecerá, uma sombra sobre as escolas do país, assombrando aqueles que ousam esquecer as verdades ocultas por trás das lendas. Mas a noite ainda reserva mais segredos a serem revelados. A lenda da loira do banheiro atinge um novo patamar, quando uma escola, palco de inúmeros relatos sobrenaturais, é finalmente abandonada. Os moradores locais evitam o lugar, temendo o espírito vingativo que lá reside. Mas a curiosidade de um grupo de jovens desafia o medo, levando-os a explorar o prédio em ruínas sob o manto da noite. Armados com lanternas e câmeras, os jovens adentram a escola, rindo e desafiando uns aos outros a invocar a loira do banheiro. Eles não acreditam nas histórias, vendo-as como meras lendas urbanas, mas à medida que avançam pelos corredores escuros, uma sensação de desconforto se instala e os sons da noite parecem carregar sussurros ininteligíveis. Em um ato de ousadia, um deles realiza o ritual no banheiro feminino, chamando por Clarice.
O silêncio que se segue é quebrado por um grito aterrorizante, não de um dos jovens, mas da própria loira do banheiro. Ela aparece no espelho mais feroz e vingativa do que nunca, a sua forma espectral refletindo o tormento eterno. Os jovens fogem em pânico, mas Clarice não está disposta a deixá-los escapar tão facilmente. Um por um, os jovens são perseguidos por Clarice. Ela não os ataca fisicamente, mas os tortura com visões de seus piores medos, revelando segredos obscuros e verdades dolorosas. Elas se separam na confusão, e cada um enfrenta o seu próprio pesadelo, percebendo tarde demais a realidade por trás da lenda. Ao amanhecer, apenas um jovem é encontrado, tremendo e incapaz de falar, escondido em um dos banheiros. Ele nunca revela o que viu, mas a sua expressão de terror absoluto fala mais do que palavras. Os outros são dados como desaparecidos, e a escola é selada permanentemente, um monumento à maldição da loira do banheiro. Clarice, a loira do banheiro, transcende a noção de uma simples lenda urbana, tornando-se um símbolo do terror que se esconde nas sombras do nosso mundo. A sua história, marcada pela injustiça e pelo desejo de vingança, serve como um lembrete sombrio. Algumas almas não encontram descanso, e os seus gritos de dor ecoam eternamente, aguardando os incautos que ousam desafiar o passado. E enquanto a noite cai, ela espera, sempre à espreita, pronta para reivindicar a próxima alma que ousar invocá-la. Na escuridão dos corredores da escola abandonada, a presença da loira do banheiro se torna mais forte. Clarice, agora uma entidade de pura maldade, não está mais limitada aos espelhos ou às paredes da escola. Ela começa a se manifestar em outros lugares, perseguindo aqueles que carregam em seus corações as mesmas injustiças que a levaram à morte. Ela não é mais apenas um espírito vingativo, mas um símbolo de terror e punição. Um professor cético que desdenhava as histórias sobre Clarice encontra seu destino em uma noite fatídica. Preparando-se para deixar a escola, ele ouve um sussurro vindo do banheiro feminino. Movido pela curiosidade e pelo ceticismo, ele investiga. O que ele vê no espelho não é seu reflexo, mas o rosto desfigurado de Clarice. Os seus olhos injetados de sangue fixos nele. Ele tenta fugir, mas as portas se fecham sozinhas e a luz pisca freneticamente. Quando é encontrado na manhã seguinte, está paralisado pelo medo, incapaz de falar e sua mente perdida em um terror sem fim. A história se espalha para além da escola. Relatos de aparições da loira do banheiro começam a surgir em outras cidades, em outros estados. Ela não está mais presa à escola onde morreu. O seu espírito vaga, espalhando medo e vingança. Crianças param de ir ao banheiro sozinhas. Histórias de espelho quebrando espontaneamente, sussurros inexplicáveis se tornam cada vez mais comuns. Em uma tentativa desesperada de acalmar o espírito de Clarice, um grupo de ex-alunos da escola, agora adultos, retornam ao local. Eles pedem perdão em nome dos que a prejudicaram, trazendo flores e velas para o banheiro onde ela foi atacada. Mas a loira do banheiro não busca perdão. O seu espírito, corrompido pela dor e pelo ódio, não pode mais encontrar paz. Ela aparece uma última vez, um vislumbre de sua antiga forma humana misturada com a entidade distorcida que se tornou. Ela sussurra que não haverá descanso para sua alma, nem para aqueles que lembram do seu nome. A lenda da loira do banheiro torna-se um aviso. É preciso cuidado ao lidar com forças que não compreendemos, especialmente aquelas nascidas de injustiça e sofrimento. Clarice, a jovem injustiçada, agora é um terror que ronda as escolas, um lembrete eterno de que alguns fantasmas não podem ser apaziguados, apenas temidos.
A sombra da loira do banheiro se espalha, transformando a lenda em algo incontrolável. Não é mais apenas uma história contada para assustar os mais novos. Tornou-se um fenômeno sobrenatural, uma força que desafia a lógica e o entendimento. As tentativas de apaziguar o espírito de Clarice falharam, e agora ela é mais do que uma memória, é uma presença constante, um medo incrustado na cultura. Numa última reviravolta, um médium tenta contato com Clarice, buscando oferecer-lhe o descanso que nunca teve. Durante uma sessão espiritual realizada no coração da escola abandonada, o médium consegue alcançar Clarice. Por um breve momento, o véu entre os mundos se levanta e a história verdadeira de Clarice é revelada. Ela não era a única vítima daquela noite fatídica. Havia outras forças em jogo, inveja e ódio entre os alunos que usaram Clarice como bode expiatório para os seus próprios crimes. Clarice fala através do médium, sua voz uma mistura de tristeza e raiva. Ela conta sobre a dor, não apenas a sua, mas a de todos que sofreram injustiças silenciosas. A sua vingança, explica, não é apenas por ela, mas por todos aqueles que foram ignorados, maltratados e esquecidos. Ela se tornou a guardiã de uma dor coletiva, uma manifestação de todas as histórias não contadas. Mas há um vislumbre de esperança. Clarice admite que sua vingança não trouxe paz, apenas mais sofrimento. Ela reconhece que está presa em um ciclo de dor, incapaz de se libertar sozinha. O médium, movido por compaixão, oferece um ritual de passagem, uma chance para Clarice encontrar a luz e deixar para trás o mundo dos vivos. O ritual é realizado com respeito e cuidado, uma cerimônia que mistura antigos encantamentos com sinceros pedidos de perdão. À medida que o ritual chega ao seu clímax, uma luz suave preenche o banheiro, banhando tudo em uma paz que não se via há anos. Clarice, pela primeira vez desde sua morte, sorri, sua forma espectral se desvanecendo na luz, libertada das correntes que as mantinham presa à terra. A escola, uma vez um lugar de medo e sombras, agora repousa em silêncio. Os relatos sobre a loira do banheiro diminuem, tornando-se sussurros de um passado sombrio. Clarice, a loira do banheiro, encontrou finalmente a sua paz, deixando para trás um mundo que aprendeu da maneira mais difícil a lembrança daqueles que sofreram em silêncio. E assim termina a lenda da loira do banheiro. Mas não se engane, o mundo está cheio de histórias não contadas, de vozes que ainda clamam por justiça. Que a história de Clarice sirva de lembrete. Devemos ouvir, aprender e, acima de tudo, nunca esquecer as lições que as sombras têm a nos ensinar. Essa história é um lembrete de que mesmo nas sombras mais escuras pode haver luz e redenção, mas cuidado, pois nem todas as histórias possuem o final feliz.